E você? Será que você sabe quem foi o primeiro zumbi que Rick Grimes matou em The Walking Dead? Hannah? Summer? Quem será? Pois é, isso aí dá muita briga na internet e hoje eu vou mostrar pra vocês a partir de uma cronologia do próprio episódio quem foi o primeiro zumbi que Rick Grimes matou. Eu sou o César Domingues, ou apenas Dom, e você vai conferir comigo o primeiro zumbi morto por Rick. Meus queridos, muita gente briga na internet pra saber quem realmente foi o primeiro zumbi que Rick Grimes matou. E nosso primeiro vídeo vai ser bastante polêmico porque é sobre esse assunto e com certeza vão ter outras pessoas que não vão concordar com o que eu vou dizer nesse episódio e vão brigar comigo aí nos comentários, mas tudo bem, já tô acostumado. Bem, vamos lá então. Enquanto eu falo, vocês prestem bastante atenção na minha voz, mas eu também vou colocar imagens de fundo do momento que eu tô falando. Vamos lá no começo do episódio, antes da introdução, antes da abertura do episódio, quando o Rick aparece num lugar deserto, no carro de polícia, com sua roupa mesmo de xerife, e o Rick vai fazer o quê? Ele desce do carro para procurar gasolina. Aí a imagem corta para o posto de gasolina e mostra que não há gasolina naquele poço. Galera, a gente está nos arredores de Atlanta, nos Estados Unidos. Um policial não abasteceria seu carro ou procuraria por gasolina em um posto que não tem combustível, É bem óbvio. Outra coisa, o Rick tá sozinho, cadê o Shane? O Shane é parceiro dele, parceiro fiel, cadê o Shane, pô? Sozinho, Rick, beleza. O Rick desce e vai entrando nesse posto. A gente já pode enxergar diversos carros queimados, carros todos estragados, arrebentados ali na beirada do posto de gasolina. E o Rick olha para aquelas pessoas que estão mortas dentro dos carros como se fosse nada. Ele obviamente fica com nojo, fica meio receoso, mas ele olha para dentro do carro e age normalmente. Como se ele já soubesse que aquelas pessoas já estão mortas e que ele não pode fazer nada para ajudar. Então o Rick começa a ouvir um barulho, um barulho dos pezinhos, ele fica meio chablau, o que fica acontecendo aqui comigo, o que é isso? Aí ele começa a olhar e encontra os pés da Summer, a zumbi do posto de gasolina. E quando ele vai em direção a Summer, ao invés do Rick, que é um policial, ouçam bem, o Rick é um policial, galera. Ao invés dele ajudar a menina, ele pega a sua Colt Python, que é uma big arma, não vou falar outra palavra porque eu não falo palavrão aqui no canal, uma arma que, é tipo uma Magnum, e ele dispara no crânio da menina. Meus queridos, o Rick é um policial. Quando que um policial ia enxergar uma criança, mesmo que ela estivesse com uma aparência feia, meio ruim, já meio, ele já viu que ela tava toda horrorosa, mas quando que um policial que acha que não existe zumbi, tira o zumbi do The Walking Dead. Um policial jamais atiraria numa criança. O Rick é um cara que ele pensa antes de fazer as coisas. Você sabe que ele nem brigar com a Laura, ele não briga. Nem gritar com a Laura, ele grita. Porque ele é um cara muito tranquilo, ele é um cara que pensa muito antes de agir. A gente vê isso em todas as temporadas de The Walking Dead. E o Rick vai dar um tiro na cabeça da menina, no crânio, pra matar de uma hora pra outra. Não, cara, nunca. Jamais, em tempo algum, o Rick mataria uma criança. Beleza? Então pode eliminar a Summer, a zumbi do posto de gasolina, da sua lista de quem morreu pelas mãos do Rick, porque foi o primeiro zumbi que morreu pro Rick, não foi ela, não tem como ser. Sabe por quê? Depois que a gente passa a introdução, a abertura do episódio, a gente passa pro Rick sentado no carro, conversando com o Shane, comendo. Enquanto isso, o Rick falava da sua briga com a Laurie, Beleza, eu briguei com a Laurie, mas eu não grito com ela, eu não consigo e tal. Aí o Shane ainda fala lá que ele pega várias mulheres, aí eles ensinam, ele tem raiva que elas não apagam as lâmpadas e tal. E aí, eles têm que atender uma ocorrência policial. E olha só, nesse momento no carro, a gente vê gente na rua, a gente vê carro na rua, a gente vê um acidente acontecendo. Tá tudo normal, galera. Tudo normal. Como assim? O Rick acabou de matar uma criança e ele, que é um cara muito equilibrado, não vai falar nada pro Shane. Ele tá tranquilo, pô. Matei a menina lá e tá de boa. Não tô nem aí que eu tenha matado ela. Mano, pelo amor de Deus, vamos acordar. De forma alguma. Ou seja, o que é aquilo lá? O que é aquele acontecimento do Rick matar a menina? Aquilo lá realmente aconteceu? Aconteceu. Aquilo lá chama flash forward, galera. É uma coisa que vai acontecer no futuro, entendeu? Eles estão mostrando uma coisa que vai acontecer. Pra que a AMC fez isso, Pra que o Robert Kirkman decidiu fazer isso? É mais ou menos o seguinte, você fica impactado, cara. O episódio começou com um policial atirando na cabeça de uma zumbi criança. Quando você começa o episódio com uma criança, seja filme de terror, seja série de terror, seja série de zumbi, se a criança morreu, mano, já fica impactado, é óbvio. É uma criança, você fica imaginando, nossa, podia ser meu filho, nossa, podia ser meu sobrinho, podia ser meu parente, pô. Mano, já fica impactado, então é isso, é simples, aquilo é um flash forward. E aí, vamos continuar a cronologia.
O Rick e o Shane vão atender a ocorrência, o Rick toma um tiro, vai pro hospital, aí começa o apocalipse. No hospital a coisa começa a ficar feia, sabe? Aí o Rick fica lá durante algumas semanas, desacordado. Ah, mas por que o Rick não morreu? Ele tava no soro, pessoal. Tava no soro. Ele não ficou também lá 3 meses dormindo, tá? Não tinha morrido mesmo de fome, morrido de necessidade de tomar uma água, mas ele tava no soro. A gente pode ver que ele acordou já provavelmente. O Rick ficou desacordado muito tempo, mas depois que o apocalipse começou, ele não ficou tanto. Depois que o Shane deixou ele lá sozinho, as enfermeiras morreram, ele não ficou tanto tempo assim também. Não ficou lá 2 meses lá deitado. Ele se levanta, no hospital ele não mata ninguém, a gente sabe, ele só corre, ele tá todo confuso, não sabe o que tá acontecendo. Então ele vai em direção à sua casa, chega na sua casa, não tem ninguém. No caminho pra casa ele também não mata ninguém, né? A gente sabe disso. Aí ele vai para as casas do vizinho, onde, na verdade, agora quem mora é o Morgan. Ele se senta em frente à casa dos vizinhos, lá onde o Morgan tá morando. E durante o tempo que ele tá sentado, ele vê um homem de preto passando na rua. E ele acha que aquele homem é uma pessoa. E aí ele grita, hey, né, chama a pessoa e tal. Aí o Morgan vem chablau na cabeça do cara, mata o cara, o Rick fica todo medroso, porque, nossa, o cara matou na meio da rua assim, de boa, ao vivo aqui. Aí o Dwayne vem dar um pau na cabeça dele, né, desmaia ele com a pá. E aí a gente é passado pra noite, né, vamos pular um pouquinho. O Rick vai pra noite, aí o Morgan explica pra ele, ó, apocalipse zumbi, aquela pessoa que eu matei não era uma pessoa, era um zumbi, já estava transformado. Aqui nós estamos tentando sobreviver, fique tranquilo, você tem que fazer isso, e atire na cabeça. Cabeça! Gente, o Rick é um policial, se ele fosse atirar naquele zumbi, ó, vamos supor que ele não soubesse que tinha que atirar na cabeça, né? Você acha que um policial ia atirar na cabeça de uma criança lá no começo mesmo, voltando? Só pra provar mais uma vez. O Rick jamais atiraria na cabeça. Se ele não soubesse de zumbis e não soubesse que tinha que atirar na cabeça, se uma criança atacasse pra matar, ele atiraria na perna. A criança ia ficar imobilizada lá, ele levava pro hospital e pronto, né? Ou levar pra cadeia, né? Se fosse uma pessoa adulta, mas não. Aí o Morgan explica pra ele, tem que atirar na cabeça, toma cuidado, se cuida, usa sua arma só na última ocasião, usa mais tacos de beisebol, usa mais facões, essas coisas assim, mais armas brancas. E aí eles dormem, né? E acordam no outro dia. Quando eles acordam no outro dia, o Rick vai lá, pega aquela roupinha dele, pega um bastão, um taco de beisebol, né? Pega um capacete de rugby, parece, né? E veste uma calça jeans, só pra vocês lembrarem. Tá passando a imagem agora. Aquela camiseta branca e chablau na cabeça do primeiro zumbi que tá em frente à casa do Morgan. Aquele zumbi em frente à casa do Morgan, que o Rick mata a tacos com pancadas de taco de beisebol, né? Várias, por sinal, que o Rick ainda tá com dor do tiro que ele tomou. Ele ainda fica meio, ai meu Deus, tomei um tiro agora, tá doendo. Mas aquele zumbi é o primeiro zumbi que o Rick mata, né? Já tá desconstruído totalmente, não tem como ser a Summer, acho que vocês já acordaram. E a Hannah ele mata depois eles passarem na cadeia, pegarem aquele outro carro de polícia, que é o mesmo carro de polícia que o Rick chega no posto de gasolina, né? É isso. O Rick pega a Magnum também, a Colt Python dele também na delegacia, e é a partir disso que é construído esse argumento de que realmente o primeiro zumbi que o Rick matou é o zumbi que estava em frente à casa do Morgan, e não a nossa amadinha Summer lá no começo, e nem a Hannah que ele vai matar depois de ter matado já esse zumbi também. Beleza? Então é isso aí, eu espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido e não vá brigar comigo. Um forte abraço a você que conferiu o vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar seu like, de comentar. Nós temos também a parte do canal de jogos, que é muito grande, a gente tem mais de 170 vídeos de games lá, beleza? E eu tô sempre atualizando, então um forte abraço a você, eu vou ficando por aqui, eu fui! Tá, de uma hora pra outra? Não, cara, nunca, jamais, em tempo algum, o Rick mataria uma criança, beleza? Então pode eliminar a Summer, a zumbi do posto de gasolina, da sua lista de quem morreu pelas mãos do Rick, porque foi o primeiro zumbi que morreu pro Rick, não foi ela, não tem como ser, sabe por quê? Depois que a gente passa a introdução, a abertura do episódio, a gente passa pro Rick sentado no carro, conversando com o Shane, comendo. Enquanto isso, o Rick falava da sua briga com a Lori, né? Beleza, eu briguei com a Lori, mas eu não grito com ela, eu não consigo e tal. Aí o Shane ainda fala lá que ele pega várias mulheres, aí eles ensinam, ele tem raiva que elas não apagam as lâmpadas e tal. E aí, eles têm que atender uma ocorrência policial. E olha só, nesse momento no carro, a gente vê gente na rua, a gente vê carro na rua, a gente vê um acidente acontecendo. Tá tudo normal, galera, tudo normal. Como assim? O Rick acabou de matar uma criança e ele, que é um cara muito equilibrado, não vai falar nada pro Shane. Ele tá tranquilo, pô, matei a menina lá e tá de boa, não tô nem aí que eu tenha matado ela. Mano, pelo amor de Deus, vamos acordar. De forma alguma, ou seja, o que é aquilo lá? O que é aquele acontecimento do Rick matar a menina? Aquilo lá realmente aconteceu?
Aconteceu. Aquilo lá chama flash forward, galera. É uma coisa que vai acontecer no futuro, entendeu? Eles estão mostrando uma coisa que vai acontecer. Pra que a AMC fez isso, né? Pra que o Robert Kirkman decidiu fazer isso? É mais ou menos o seguinte, você fica impactado, cara. O episódio começou com um policial atirando na cabeça de uma zumbi criança. Quando você começa o episódio com uma criança, seja filme de terror, seja série de terror, seja série de zumbi, se a criança morreu, mano, já fica impactado. E você? Será que você sabe quem foi o primeiro zumbi que Rick Grimes matou em The Walking Dead? Hannah? Summer? Quem será? Pois é, isso aí dá muita briga na internet e hoje eu vou mostrar pra vocês a partir de uma cronologia do próprio episódio quem foi o primeiro zumbi que Rick Grimes matou. Eu sou o César Domingues, ou apenas Dom, e você vai conferir comigo o primeiro zumbi morto por Rick. Meus queridos, muita gente briga na internet pra saber quem realmente foi o primeiro zumbi que Rick Grimes matou. E nosso primeiro vídeo vai ser bastante polêmico porque é sobre esse assunto e com certeza vão ter outras pessoas que não vão concordar com o que eu vou dizer nesse episódio e vão brigar comigo aí nos comentários, mas tudo bem, já tô acostumado. Bem, vamos lá então. Enquanto eu falo, vocês prestem bastante atenção na minha voz, mas eu também vou colocar imagens de fundo do momento que eu tô falando. Vamos lá no começo do episódio, antes da introdução, né, antes da abertura do episódio, quando o Rick aparece num lugar deserto, né, no carro de polícia, com sua roupa mesmo de xerife, e o Rick vai fazer o quê? Ele desce do carro para procurar gasolina. Aí a imagem corta para o posto de gasolina e mostra que não há gasolina naquele posto. Galera, a gente está nos arredores de Atlanta, nos Estados Unidos. Um policial não abasteceria seu carro ou procuraria por gasolina em um posto que não tem combustível, né? É bem óbvio. Outra coisa, o Rick tá sozinho. Cadê o Shane? O Shane é parceiro dele, parceiro fiel. Cadê o Shane, pô? Sozinho, Rick. Beleza. O Rick desce e vai entrando nesse posto. A gente já pode enxergar diversos carros queimados, carros todos estragados, arrebentados ali na beirada do posto de gasolina. E o Rick olha para aquelas pessoas que estão mortas dentro dos carros como se fosse nada. Ele obviamente fica com nojo, fica meio receoso, mas ele olha para dentro do carro e age normalmente. Como se ele já soubesse que aquelas pessoas já estão mortas e que ele não pode fazer nada para ajudar. Então o Rick começa a ouvir um barulho, né? Um barulho dos pezinhos, ele fica meio chablau, o que fica acontecendo aqui comigo? O que é isso? Aí ele começa a olhar e encontra os pés da Summer, né? A zumbi do posto de gasolina. E quando ele vai em direção a Summer, ao invés do Rick, que é um policial, ouçam bem, o Rick é um policial, galera. Ao invés dele ajudar a menina, ele pega a sua Colt Python, que é uma big arma, não vou falar outra palavra porque eu não falo palavrão aqui no canal. Uma arma que, né, é tipo uma Magnum, e ele dispara no crânio da menina. Meus queridos, o Rick é um policial. Quando que um policial ia enxergar uma criança, mesmo que ela estivesse com uma aparência feia, meio ruim, já meio, né? Ele já viu que ela tava toda horrorosa. Mas quando que um policial que acha que não existe zumbi, ó, tira o zumbi do The Walking Dead. Um policial jamais atiraria numa criança. O Rick é um cara que ele pensa antes de fazer as coisas. Você sabe que ele nem brigar com a Laura, ele não briga, nem gritar com a Laura, ele grita. Porque ele é um cara muito tranquilo, ele é um cara que pensa muito antes de agir. A gente vê isso em todas as temporadas de The Walking Dead. E o Rick vai dar um tiro na cabeça da menina, no crânio, pra matar um pouquinho. O Rick vai pra noite, aí o Morgan explica pra ele, ó, apocalipse zumbi, aquela pessoa que eu matei não era uma pessoa, era um zumbi, já estava transformado. Aqui nós estamos tentando sobreviver, fique tranquilo, você tem que fazer isso, e atire na cabeça. Cabeça! Gente, o Rick é um policial, se ele fosse atirar naquele zumbi... Ó, vamos supor que ele não soubesse que tinha que atirar na cabeça, né? Você acha que um policial ia atirar na cabeça de uma criança lá no começo mesmo, voltando? Só pra provar mais uma vez. O Rick jamais atiraria na cabeça. Se ele não soubesse de zumbis e não soubesse que tinha que atirar na cabeça, se uma criança atacasse pra matar, ele atiraria na perna. A criança ia ficar imobilizada lá, ele levava pro hospital e pronto, né? Ou levar pra cadeia, né? Se fosse uma pessoa adulta, mas não. Aí o Morgan explica pra ele, tem que atirar na cabeça, toma cuidado, se cuida, usa sua arma só na última ocasião, usa mais tacos de beisebol, usa mais facões, essas coisas assim, mais armas brancas. E aí eles dormem, né, e acordam no outro dia. Quando eles acordam no outro dia, o Rick vai lá, pega aquela roupinha dele, pega um bastão, um taco de beisebol, né, pega um capacete de rugby, parece, né, e veste uma calça jeans, só pra vocês lembrarem. Tá passando a imagem agora. Aquela camiseta branca e chablau na cabeça do primeiro zumbi que tá em frente à casa do Morgan.
Aquele zumbi em frente à casa do Morgan, que o Rick mata a tacos com pancadas de taco de beisebol, né? Várias, por sinal, que o Rick ainda tá com dor do tiro que ele tomou. Ele ainda fica meio, ai meu Deus, tomei um tiro agora, tá doendo. Mas aquele zumbi é o primeiro zumbi que o Rick mata, né? É óbvio, é uma criança, você fica imaginando, nossa, podia ser meu filho, nossa, podia ser meu sobrinho, podia ser meu parente, pô. Mano, já fica impactado, então é isso, é simples, aquilo é um flash forward. E aí, vamos continuar a cronologia. O Rick e o Shane vão atender a ocorrência, o Rick toma o tiro, vai pro hospital, aí começa o apocalipse. No hospital a coisa começa a ficar feia, sabe? Aí o Rick fica lá durante algumas semanas, desacordado. Ah, mas por que o Rick não morreu? Ele tava no soro, pessoal, tava no soro. Ele não ficou também lá 3 meses dormindo, tá? Não tinha morrido mesmo de fome, morrido de necessidade de tomar uma água, mas ele tava no soro. A gente pode ver que ele acordou já provavelmente. O Rick ficou desacordado muito tempo, mas depois que o apocalipse começou, ele não ficou tanto. Depois que o Shane deixou ele lá sozinho, as enfermeiras morreram, ele não ficou tanto tempo assim também. Não ficou lá 2 meses lá deitado. Ele se levanta, no hospital ele não mata ninguém, a gente sabe, ele só corre, ele tá todo confuso, não sabe o que tá acontecendo. Então ele vai em direção à sua casa, chega na sua casa, não tem ninguém. No caminho pra casa ele também não mata ninguém, né? A gente sabe disso. Aí ele vai para as casas do vizinho, onde, na verdade, agora quem mora é o Morgan. Ele se senta em frente à casa dos vizinhos, lá onde o Morgan tá morando. E durante o tempo que ele tá sentado, ele vê um homem de preto passando na rua. E ele acha que aquele homem é uma pessoa. E aí ele grita, hey, né, chama a pessoa e tal. Aí o Morgan vem chablau na cabeça do cara, mata o cara, o Rick fica todo medroso, porque, nossa, o cara matou na meio da rua assim, de boa, ao vivo aqui. Aí o Dwayne vem dar um pau na cabeça dele, né, desmaia ele com a pá. E aí a gente é passado pra noite, né, vamos pular.